Minhas boas-vindas ao Movimento 140. E para começar, eu tenho uma pergunta. Você acha que consegue descobrir se um texto foi escrito por inteligência artificial ou por um ser humano? E é isso que nós vamos tentar fazer hoje, é descobrir se esse texto foi escrito de fato por uma inteligência artificial ou por um ser humano. E o que me deu a ideia de fazer esse teste foi essa matéria que eu vi aqui no Olhar Digital, que falava que textos criados por inteligência artificial confundem até especialistas em linguística. E bom, como eu sou formado em letras, eu queria descobrir se eu conseguiria distinguir se um texto foi escrito por inteligência artificial ou não, e para isso nós vamos usar o nosso famoso teste do BuzzFeed. Eu achei interessante que eles colocaram até uma frase aqui embaixo escrita por inteligência artificial, o que talvez já dê uma dica da forma com que a inteligência artificial trabalha esse tipo de frase, de autoajuda ou talvez de motivação. Eu não sei, eu acho que isso pode dar uma dica, e o que me preocupa é que esses testes do BuzzFeed muitas vezes são traduzidos do inglês, e o problema disso é que cria algumas incoerências ou algumas frases agramaticais no português, ou seja, frases que não têm muito sentido na língua portuguesa e que nunca seriam produzidas por um ser humano. Aliás, e esse é um dos motivos que nos distingue, por exemplo, de uma máquina de tradução que talvez não tenha aquela sensibilidade de um nativo, que consegue dizer se aquela frase soa mal ou não, porque essa intuição que o falante tem de perceber se uma frase é agramatical ou não, até mesmo sem saber descrever as regras gramaticais por trás daquilo, é construída somente por pessoas que são nativas numa língua, cresceram e nasceram daquele jeito, e claro, são seres humanos, não são máquinas que foram programadas por outras pessoas, e muitas dessas pessoas que nem são daquela língua nativa. Então, por exemplo, muitas dessas inteligências artificiais são escritas originalmente em inglês e adaptadas, ou com algumas adaptações para poder escrever, por exemplo, em língua portuguesa. Isso, claro, gera aquela incompatibilidade com algo que nós já temos quase de forma intrínseca, ou seja, de forma intuitiva, aquela intuição que nos diz se aquela frase soa estranha ou não. E é isso que eu vou usar para me ajudar nesse teste. E para isso eu vou deixar a câmera aqui do lado para vocês poderem também ler junto e tentar descobrir. Aí você deixa nos comentários quantos textos você conseguiu descobrir se eram escritos por inteligência artificial ou não. Vamos então começar. Eu não fiz o teste ainda, eu não tenho ideia de como são os textos. Eu acho que são frases curtas, não é? Isso, são frases de 2 linhas, pelo menos, e nós vamos tentar descobrir se foi um humano ou uma inteligência artificial que escreveu. A primeira, então, é essa aqui, ó. Parabéns pelo novo emprego, desejo a você todo sucesso e felicidade neste novo capítulo. Você merece totalmente, estou orgulhoso de você. Tá, eu achei essa frase um pouco estranha, não sei se vocês também sentiram uma estranheza nessa parte aqui, ó. Você merece totalmente. Isso parece uma coisa traduzida do inglês, o que me faz pensar que talvez uma ferramenta que foi escrita em inglês, que é a maior parte das inteligências artificiais, e tentou, por uma tradução meio à la Google Translate, né, Google Tradutor, tentou fazer aqui uma tradução literal, tipo, you totally deserve it. Você merece isso muito. Só que é estranho porque no português o verbo merecer normalmente pede esse complemento. Você merece algo, não é? Então, totalmente aqui é só um advérbio dando intensidade a ele. Eu acho que essa aqui foi escrita por uma inteligência artificial, porque parece estar meio mal escrita essa parte aqui. Vamos ver se eu consegui descobrir. Acertei! Bom, eu não sei se foi esse o motivo, mas foi o motivo, foi o que eu usei para poder distinguir e eu acertei. Deixa aí no comentário se você também sentiu essa estranheza e descobriu se era uma inteligência artificial. Essa próxima aqui é um pouco mais longa e diz assim: eu te amo mais a cada dia. Você traz luz para a minha vida e torna tudo melhor apenas por estar nela. Não consigo imaginar meu mundo sem você. E nunca quero. Para sempre, sempre, meu amor. De novo, essa frase me causa uma certa estranheza em 2 pontos específicos. Até então, eu te amo mais a cada dia, você traz luz para minha vida, acho que aqui tá tudo certo. Mas nessa parte aqui, ó, eu não consigo imaginar meu mundo sem você e nunca quero. Esse quero aqui, ele tá omitindo o resto da frase, que é imaginar o meu mundo sem você. Ou seja, fazendo uma retomada do que foi dito ali. Mas eu acho que por se tratar de uma outra frase, ou seja, nós estamos falando de 2 frases coordenativas aqui, uma frase com um núcleo verbal e outra frase com outro núcleo verbal, unidas por uma conjunção. Eu acho que aqui é muito estranho fazer uma retoma dessa. Eu nunca quero imaginar isso, eu acho que seria uma retoma mais fácil, usando um pronome demonstrativo, por exemplo, como isso. Então, eu não sei, isso aqui parece uma coisa um pouco estranha e me lembra também aquela ideia da tradução mal feita do inglês. Além disso, eu acho também que esse pra sempre, sempre, eu não sei, é muito estranho, eu nunca ouvi esse tipo de expressão sendo usada no português. Eu acho que aqui é uma inteligência artificial de novo e eu tô começando a notar um padrão nessas frases. Vamos ver se é isso mesmo. Certa resposta. Olha, eu não sei que inteligência artificial que tem ganhando os especialistas aqui, mas pelo menos comigo tá sendo bem tranquilo. Acho que a gente tá conseguindo vencer a máquina nesse aspecto. Vamos ver essa próxima aqui, é uma piada. Por que o livro de matemática era triste? Porque tinha muitos problemas.
Além de ser muito infame essa piada, eu acho que ela poderia facilmente ser escrita por uma inteligência artificial, porque ela tem uma estrutura bem simples. Eu não acho que tem um conhecimento típico da cultura brasileira ou da língua portuguesa que faria essa piada ser algo muito específico, mas porque, como eu já chutei duas vezes que é inteligência artificial, eu tô pensando em chutar ser humano só para poder diferenciar, porque eu acho difícil que seria uma terceira produção escrita por uma inteligência artificial. Mas como eu disse, eu acho que é uma piada muito simples, uma inteligência qualquer conseguiria escrever sem problemas, porque eu acho que é uma piada sem muita personalidade, vamos dizer assim. Eu vou chutar que é um ser humano só pelo mérito da criatividade, ou seja, de talvez tentar fazer um efeito de humor aqui. Eu vou tentar, mas eu acho que inteligência artificial também. É, era inteligência artificial, eu devia ter seguido a minha intuição. Eu falei, era uma piada muito simples, eu devia ter seguido a minha intuição. É que o problema é aquele tipo de problema de prova. Se você já pôs falso, falso, é difícil, ou verdadeiro, verdadeiro nesse caso, é difícil colocar pela terceira vez a mesma resposta, né? Mas eu devia ter seguido a minha intuição. Vamos ver essa piada aqui. Dois velhinhos conversando. Você prefere sexo ou Natal? Sexo, claro. Natal tem todo ano. Enjoa. Essa aqui, de novo, pra mim, cai naquele conceito do anterior. É muito simples, não tem, acho que, nenhum elemento típico da língua portuguesa ou da cultura brasileira, que seja, que talvez dificultasse, tornasse essa frase muito específica da cultura. Eu acho que eu vou chutar a inteligência artificial porque, como eu disse, essa aqui poderia ser qualquer um dos dois. Nós temos vários livros de piadinhas prontas, né? Dessas coisinhas bem fãs, bem tontas, feitas, assim, há muito tempo. Então eu acho que seria muito comum uma pessoa, um ser humano, fazer uma coisa dessa, mas eu vou pela inteligência artificial. Errado? De Ari Toledo. Olha só, o famoso Ari Toledo, e eu acabei de comparar ele a uma inteligência artificial qualquer que faz uma piada simples, sem muita característica ou personalidade. Não tá ficando muito bom pra mim aqui, não. Nós temos agora, então, aqui um conselho. Vamos ver se eu consigo distinguir se é uma inteligência artificial ou não. É mais fácil amar que ser amado. Aceite o amor. E ele não vai ficar esperando pra sempre. Eu acho que essa frase, como eu disse, é o mesmo princípio da piada. É uma frase que não tem nenhuma personalidade. Eu acho que é uma frase bem típica de um cartão que você dá pra uma pessoa, ou até uma frase que você vê escrita, por exemplo, desde os tempos de Orkut até o Facebook. Eu acho que é um ser humano. Eu acho que deve ser alguma frase de alguma pessoa famosa que deve ter soltado em alguma entrevista. Vamos ver? Certo? Olha, do Paulo Coelho. Bom, eu nunca li Paulo Coelho, eu sei que ele é tratado como um autor pequeno, né? Eu particularmente nunca li, nunca tive interesse, achei sempre um pouco desinteressante, mas tá aí essa frase dele, acho nada demais, sinceramente. Olha, agora temos uma cantada. Uma cantada acho que talvez seja mais fácil de perceber, porque talvez ela tenha mais elementos típicos da nossa cultura ou da nossa língua, vamos ver. Você é um mágico? Porque sempre que olho pra você, todo mundo desaparece. Aqui cai o mesmo conceito da piada. Parece muito simples, não parece ter nenhum aspecto cultural muito característico. A ideia de relacionar um mágico a algo desaparecer, acho que é muito simples essa piada. Eu acho que a estrutura dela poderia facilmente ser criada por uma inteligência artificial. Eu vou tratar como uma piada feita por inteligência artificial. Parece aquelas que você faz com o seu celular, com um assistente de voz do celular que você pede da Siri, né, do iPhone, ou do Google Assistant, né, do assistente da Google, quando você pergunta, pede pra ele fazer uma piada. Eu acho que é uma coisa desse nível. Eu acho que é uma inteligência artificial. Dito e feito. Eu não achei que ia tão bem nesse teste. Eu acho que errei umas ali por bobeira, por talvez ficar com medo de dizer que era uma inteligência artificial de novo. Mas o resto tá sendo bem fácil. Vamos dar uma olhada nessa mensagem. Passei a vida tentando corrigir os erros que cometi na minha ânsia de acertar. Eu acho que parece um ser humano, parece uma frase tipo aquela do Paulo Coelho, uma frase solta de um autor que sabe, sei lá, onde foi citada, ou até mesmo numa obra de romance que ele escreveu. Eu acho que é uma frase de ser humano. Olha, da Clarice Lispector. Olha, é uma autora que particularmente eu gosto bastante. E eu não conhecia essa frase. Então, devemos aí que Clarice Lispector é fácil de distinguir de uma inteligência artificial. E eu tô com medo agora de começar a desrespeitar um monte de gente famosa aqui, porque as frases eu acho um pouquinho toscas, né? Essa frase, por incrível, acho que foi a melhor, não porque eu gosto de Clarice Lispector, mas porque ela talvez te faça pensar um pouco mais, refletir um pouco mais sobre a sua vida, além de uma frase meio genérica sobre o amor. A força não provém da capacidade física, provém de uma vontade indomável. Parece uma frase que poderia ser colada na parte traseira de um caminhão, e eu acreditaria que foi feita por uma inteligência artificial. Eu acho que ela é bem simples, mas por falar dessa vontade indomável, talvez tenha alguma coisa ali que talvez uma máquina não pensaria. Eu não sei se eu tô indo longe demais, mas falar sobre uma vontade indomável, talvez uma coisa mais humana, eu acho que eu vou com um ser humano nessa aqui.
Olha, a Gandhi, atribuída a Gandhi, né, a gente não sabe o que foi ele falou, mas realmente, eu não sei, parecia uma coisa que uma inteligência artificial talvez não teria a sensibilidade de falar, ou seja, talvez uma vontade indomável, eu acho que parece uma coisa bem típica de pessoa e frase de autoajuda, né. Como são admiráveis as pessoas que nós não conhecemos bem. Essa pra mim cai exatamente no mesmo exemplo da anterior, parece uma coisa bem possivelmente escrita por um humano, falando sobre talvez aquelas frases que se encontram, por exemplo, citadas por diversos autores e ninguém sabe de quem é, me parece muito esse tipo de frase, e eu acho que a inteligência artificial talvez não usaria a palavra admirável, acho que essa ideia de admirar, de contemplar, me lembra uma coisa mais humana. Eu vou chutar que é um ser humano, porque, não sei, a inteligência artificial acho que faria uma coisa mais quadradinha. Eu não sei se é uma minha impressão burra de inteligência artificial ou se realmente tá certo, mas eu acho que foi um ser humano que escreveu isso aqui. Milor Fernandes. Olha só, pelo menos eu não desrespeitei ninguém. E agora, pelo jeito acabaram as frases, eu vou dar uma olhada no resultado. Será que eu consigo, com o meu diploma de letras, distinguir uma inteligência artificial de uma frase escrita por um ser humano? Vamos ver. Você acertou 7 de 9, quase lá. Você até que foi enganado por uma frase ou outra, mas mostrou que não é tão fácil um robô tentar te enganar. Que bom. Então parece que vai demorar um pouco ainda para esses robôs conseguirem conquistar o mundo, se depender, pelo menos, dos linguistas. O vídeo de hoje foi um pouquinho mais curto, mas eu achei muito interessante esse quiz. Eu fiquei com muito medo de errar, porque eu faço essas coisas de forma espontânea, igual o jogo do termo, que eu fiz em outro vídeo. Então, eu confesso que eu tava colocando aqui a minha reputação em jogo. Infelizmente deu tudo certo. Comenta aqui embaixo quantas você acertou. Você conseguiu distinguir as frases que eram escritas por seres humanos, até por autores famosos, ou se você foi enganado pela inteligência artificial. E eu não sei que inteligência é essa que enganou tantos especialistas e quem são esses especialistas. Mas até o momento, então, de acordo com esse quiz do BuzzFeed, que é claro, super científico, super técnico, e a gente nem questiona o resultado, não dá para enganar o linguista ainda com a inteligência artificial dos dias de hoje. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Já deixa aqui o seu curtir e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Você pode deixar aqui embaixo comentários e até sugestões para próximos temas. Nós também estamos no Instagram, basta procurar por movimento.140. E dá uma olhada no TikTok, Movimento 140, que também tem conteúdo lá para você. Esses vídeos são um pouco mais curtos, mas tem vídeo de segunda a sexta aqui, live na sexta-feira, aliás, não é um vídeo, é uma live. Você pode então acompanhar a semana toda conteúdo exclusivo aqui nesse canal. Muito obrigado e até a próxima.